Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje fala sobre o câncer de mama e a importância da autoestima no processo de cura da mulher. O Projeto Ser surgiu do desejo de idealizadores que queriam oferecer gratuitamente cirurgias de reconstrução mamária e acompanhamento pós-cirúrgico de forma inclusiva para mulheres que lutaram contra o câncer e foram submetidas à remoção de uma das mamas. Se você ficou interessado e quer saber mais sobre este assunto, acompanhe agora o nosso programa e entenda um pouco mais sobre este trabalho. Com a palavra, uma das idealizadoras do projeto, doutora Cláudia Oliveira. O que leva uma pessoa a desenvolver o câncer de mama? Então, o câncer de mama ou qualquer outro câncer, ele não tem uma causa única, né? Ele é causado por vários fatores. Basicamente, há uma alteração genética no núcleo celular que faz com que células cresçam de forma desorganizada e começam a invadir localmente o tecido e também órgãos à distância. Mas alguns fatores podem influenciar o aparecimento do câncer. Então, a gente tem fatores pessoais, genéticos, a gente tem fatores também ambientais, o uso do cigarro, a vida sedentária, a pessoa que tem a obesidade, não faz o exercício físico e também a condição hereditária. Então, são várias as causas e são alguns fatores que já se tem uma noção, mas não exatamente um único fator. Quais os principais sintomas ou fatores de risco a serem observados? Então, os principais sintomas para alertar a mulher seria o aparecimento de uma tumoração, um nódulo na palpação, quando ela faz o seu exame, o autoexame, né? E tem ali um nódulo que é uma tumoração mais endurecida, que às vezes não tem dor, ou até lesões no próprio mamilo, erosões, o mamilo retraído, aparecimento de secreção, descarga que sai de uma secreção pelo mamilo. Então, são sinais de alerta. A pele também pode ficar inchada, parecendo uma pele em casca de laranja. Então, pelo fato dela estar inchada, ela toma aquela rugosidade. Então, esses são sinais que deveriam alertar as mulheres ao se observarem. Então, o autoexame, ele pode ajudar muito a uma detecção de alguma mudança da mama, mas não pode ser o único fator que vá levar a esse diagnóstico. Os exames de imagem, orientados por um profissional da área de ginecologia e do mastologista, é que vão levar ao diagnóstico precoce, que é o mais importante para a detecção do câncer de mama numa fase inicial. O diagnóstico precoce pode garantir a cura? Quanto mais cedo você descobrir o câncer de mama, mais chances você vai ter de cura. É lógico que alguns fatores podem atrapalhar ou piorar, então o tipo histológico, a questão da idade também é um fator que pode tornar mais severo e isso vai sendo rastreado. Então, assim, deixar um diagnóstico, deixar um tratamento mais tardiamente é muito pior, não tenha dúvida. Então, o que é consenso é que quanto mais cedo você puder ter um diagnóstico, mais fácil e mais chances você vai ter de cura. Agora, esse diagnóstico, ele não deveria se basear somente no autoexame. As mulheres poderiam e deveriam ter um acesso a uma medicina que faria uma avaliação pelo menos anual com um profissional da área de ginecologia e que aí sim ele vai rastrear e vai, diante da necessidade, pedir esses exames de imagem que vão ajudar na detecção de lesões que estão ali dando sinal de modificação. O câncer de mama pode aparecer em mulheres jovens e também em homens? Sim, o câncer de mama ele pode dar em mulher em qualquer idade. O que se sabe é que acima dos 50 anos pode haver uma chance maior do câncer de mama. E a severidade, ao contrário, pode ser mais intensa na mulher muito jovem. Então, a gente acha que às vezes o idoso ele pode ter maior risco, ele tem mais chance, mas o grau de severidade às vezes pode estar nas mulheres mais jovens. E nos homens é muito, muito raro, chegando em torno de 1%. Então, a incidência do câncer de mama nas mulheres consiste em, pelo menos, em torno de uns 20% a 30%. Dos cânceres, ele é o mais frequente.
Então ele mata mais também, não só no Brasil como no mundo, e ele é o mais frequente, tirando, claro, as lesões de pele, os cânceres de pele, que são situações, com exceção do melanoma, são as situações mais frequentes de câncer. Então o câncer de mama é a que tem maior representatividade mesmo e maior mortalidade. Como deve ser feito o acompanhamento preventivo? Toda mulher já tem que ter o seu profissional para manter um acompanhamento na sua fase adulta. Então, esse acompanhamento deveria ser anual e diante da idade, diante do estudo familiar dessa paciente, havendo ou não necessidade de um estudo genético, se houver uma pessoa na família que teve o câncer de mama na fase jovem, o ginecologista vai orientar, é ele que é o profissional que vai começar a atender essa paciente, começar a dar a diretriz. Então aí começam-se com exames de ultrassom numa fase mais jovem e depois de uma determinada idade começa a se fazer também associado à mamografia. Então eu sou a cirurgiã plástica que atende a ponta do problema do processo, que seria na parte de reconstrução mamária. Mas antes disso ele tem que estar chegando no ginecologista diante de algum problema duvidoso ou mais sério para o mastologista e aí se definir sim a cirurgia e as etapas de reconstrução. E agora a gente vai para um breve intervalo e já volta para contar para você mais detalhes sobre o projeto SER, que tenta trazer de volta a autoestima de mulheres que foram submetidas a uma cirurgia para retirada das mamas em função do câncer de mama. A gente volta já. E nós voltamos com o nosso programa. O Com a Palavra de hoje aproveita a campanha Outubro Rosa para mostrar para vocês um projeto que tem devolvido a autoestima de mulheres que enfrentaram câncer de mama. Com a palavra, a doutora Cláudia Oliveira. Quando a mastectomia, que é a retirada cirúrgica da mama, é indicada? A gente trabalha com mastologistas, bastante experientes, e a gente acompanha e vê como são tratados. Na sua maioria, realmente, ainda é um processo cirúrgico que vai determinar o tratamento, acompanhado ou não dos tratamentos neoadjuvantes, que são a quimioterapia ou a radioterapia. Então, a remoção, a quantidade de tecido a ser removido vai ser determinada pela extensão do problema. Um problema inicial, você talvez não vá remover toda a mama, então você pode tratar tirando um pedaço da mama. E muitas vezes é chamada quadrantectomia. Antes dela uma sectorectomia. Então, assim, a proporção de tecido mamário vai ser dada conforme o grau de extensão do tumor. Um tamanho maior tem que ser uma cirurgia mais radical. Aí é que está o problema, que muitas vezes as mulheres, principalmente da rede pública, chegam com lesões mais avançadas, tumores maiores, tumores mais invasivos. E aí, às vezes, já se faz uma quimioterapia prévia para tentar reduzir a lesão, para depois ser encaminhada à cirurgia. E não deixa de ser uma cirurgia muito mais agressiva do que você quando pega um tumor aí ainda inicial. Então, essa identificação da lesão, esse cuidado de se pegar no início, vai fazer toda a diferença na cadeia de tratamento posterior. A reconstrução da mama é um procedimento seguro ou pode trazer problemas? A reconstrução mamária, ela é uma cirurgia como outra qualquer. Ela não é por ser cirurgia plástica antes do nome reparador que vai torná-la menos invasiva. Ao contrário, às vezes você tem uma paciente que sofreu uma mastectomia, tirou toda a mama. Esse procedimento ele costuma demorar umas 2 horas em si. E se remover pele junto, aí você tem que fazer uma das maiores cirurgias reparadoras, que é a cirurgia que utiliza o abdômen. Vai levar gordura, músculo e pele, porque você tem uma lesão muito grande, você tem um defeito muito grande. Então essa cirurgia reparadora passa a ser a maior. Ela acaba durando mais 4 horas. Então, assim, você não está lidando, na maioria das vezes, com pessoas ou pacientes que estejam na sua condição física ideal.
eles estão, muitas vezes, elas estão na fase sedentária ou já vieram de uma químio. Então, elas vêm já um pouco, não debilitada no exame clínico, mas fisicamente, ao longo desses tratamentos, ela já vem com uma mudança. E, às vezes, o estilo de vida também não é o ideal. Então, você tem uma situação, sim, que teria um risco maior. Quando você tem um diagnóstico precoce, consegue fazer uma mastectomia, no caso, quando você retira toda a mama, mas preserva a pele e faz a reconstrução na hora, essa preservação da pele, você consegue fazer uma técnica que é a inclusão de uma prótese de silicone ou de um expansor. Então, é uma técnica menos agressiva. Então, também a cirurgia reparadora vai ser determinado o tipo que você vai usar conforme o que foi deixado para você no local de tecido. Se você tem mais sobra de pele, você pode fazer uma cirurgia menor. Se você tem uma cirurgia muito mais radical, você é obrigado a fazer uma cirurgia maior. E isso vai determinar o risco cirúrgico de cada procedimento. Em que aspecto a cirurgia de reconstrução de mama auxilia na recuperação da autoestima da mulher? Então, essa é uma questão assim, bastante intensa na minha vida profissional. Eu fui informada do Instituto Nacional do Câncer em 1993, eu entrei no INCA e era o hospital de referência no Brasil para as cirurgias reparadoras como um todo. Então, não só a mama, como as cirurgias reparadoras de cabeça e pescoço, de tórax, de região genital, de membro inferior. Porque para lá iam todos os pacientes com câncer agressivos e que tivessem uma necessidade de uma reparação na hora. E a cirurgia de mama era a cirurgia principal, a que era mais frequentemente realizada naquele serviço. Então, a gente lidava com pacientes que tinham a sua mama amputada. Naquela época não se indicava tanto a reconstrução imediata, o protocolo era diferente. E aí elas passavam 5 anos ou até 10 anos para terem a liberação de se fazer a reconstrução. Nesse meio tempo, praticamente a vida da mulher mudava. Não só o fato dela se ver ao espelho e sentir a mudança, claro, física, como também a vida familiar. Então, a gente via muito mais famílias desfeitas, casamentos desfeitos, falta de um companheiro que pudesse manter ali o seu acompanhamento, a positividade da paciente. Então, eu acredito que ainda hoje há uma necessidade assim, de tentar recuperar aquela falta do seio. Não que isso seja um motivo de vida, mas conseguiria talvez melhorar a qualidade dela, podendo trazer melhor, mais felicidade. Tem pacientes que lidam muito bem com a perda e não querem fazer a reconstrução. A reconstrução não pode ser uma imposição, tem que ser um desejo por parte da paciente. Existem outras alternativas além da reconstrução mamária? Quando a gente não tinha disponibilidade de profissionais, né, na rede pública, quando não se tem, ainda não se tem, você não consegue às vezes um profissional plástico dedicado ou inserido naquele serviço de forma constante, muitas vezes tem serviços que indicam o uso de implantes externos, feitos de silicone, mais atualmente, mas eles não estão dentro da mama. Você coloca o sutiã e coloca aquele volume. E também, muito antigamente, as próteses de alpiste, que era o que eu peguei há 25 anos atrás. Então, assim, na minha concepção, a ideia de se montar o projeto é acabar com essas próteses externas, a não ser que a paciente não queira. Então, assim, é óbvio que primeiro tem que ter o desejo e segundo você tem que dar a oportunidade. Então, eu acho que cada vez mais a sociedade deveria ser impactada para ajudar a que não existam mais pessoas que não pudessem fazer a reconstrução mamária. Então, de modo geral, a população não sabe quantas mulheres estão sequeladas, porque é um problema que está escondido pela roupa. Se fosse um nariz, uma boca, uma orelha, e você encontrasse na rua vários indivíduos desse, haveria talvez uma mobilização social maior. Como está escondido, ninguém imagina quem tem ou quem não tem a sequela e o quanto incomoda. Então eu acho que existe sim um grupo ainda muito grande, não só aqui, como no Brasil inteiro,
que ainda não teve a oportunidade da reconstrução, porque a gente entende que a rede pública ela tem uma sobrecarga, não é um problema, não é um defeito, mas é uma realidade. Então a reconstrução nem sempre vai ser a primeira prioridade, não vai ser a prioridade, mas elas estão aí, então tem sim um grupo grande de mulheres que desejam fazer a reconstrução e ainda não conseguem. A reconstrução da mama deve ser feita logo após a remoção ou pode ser realizada de forma tardia? Sim, então, isso mudou o protocolo conforme os estudos foram caminhando. Então, viu-se que ao se remover a mama de determinados tipos de lesões, tamanhos, tensões, você não obrigatoriamente tinha que tirar a pele toda. Então, por isso a importância do diagnóstico precoce. Então, as coisas têm que sofrer uma mudança positiva, mas nem todo mundo tem essa qualidade de chegar com uma doença possível de se preservar a pele da mama. Quando você tem a mastectomia hoje, você pode reconstruir imediato, que essa reconstrução, na maioria das vezes, vai ser o uso do implante interno, que é a prótese de silicone, não aquela externa provisória que a gente falou que fica por dentro do sutiã, é a cirúrgica mesmo. Então você pode colocar uma prótese ou até um expansor, que é uma prótese vazia e que você vai enchendo e depois você troca por uma nova prótese. Então assim, essas são medidas cirúrgicas menores em que você pode fazer a reconstrução no momento. Mas, de novo, o ideal é você ter um profissional, na hora que o mastologista remover, um profissional habilitado, principalmente da área de cirurgia plástica, e que faça a reparadora, porque nem todo profissional plástico ele vivenciou a cirurgia reparadora ou gosta de fazer. Então, a gente às vezes tem na rede pública cirurgião plástico, sim, serviço de cirurgia plástica, mas ele não gosta, não teve a vivência e aquilo ali para ele vai ser um fardo. Então, assim, tem que ser um profissional que está ali naquele momento, satisfeito de estar ali ajudando, treinado para fazer e com experiência, senão vai virar um estresse desnecessário. E aí ele vai fazer a reconstrução. Então essa reconstrução, a mais simples, seria a colocação do implante. Daí vai crescendo o grau de complexidade. O profissional mastologista precisou tirar a areola e mamilo e uma faixa de pele. Então meu envoltório de pele já reduziu. Não consigo botar uma prótese. O expansor também, ela vai ter que fazer radioterapia depois, com o expansor não dá um resultado bom. Aí você tem técnicas e opções cirúrgicas que na hora você já vai fazer, como tirar um pedacinho da pele ali na altura do sutiã, onde a gente tem um gominho de excesso, aquela elipse de pele com o músculo das costas, passa por dentro e sai no defeito de pele. Só que isso é um tecidinho magro, ele não vai dar volume, ele vai dar cobertura e de novo aí você coloca a prótese. Isso tudo você faz na hora, mas precisa do planejamento. Então, para você fazer a reconstrução imediata, você tem que estar acompanhando a paciente desde o início do programa cirúrgico do mastologista e já fazer essas programações. Aí, digamos que o profissional mastologista precisou tirar toda a pele, areola e mamilo, mais o conteúdo. E tem invasão talvez na pele do tórax ou para axila e você tem uma sequela muito grande. Aí você tem a opção de se fazer uma reconstrução utilizando o excesso que a gente tem no abdômen, que toda mulher depois de uma certa idade ou que já teve filho sobra, e traz ali pele, gordura e músculo e já recupera o envoltório cutâneo e o volume. Então, você consegue fazer imediato. Porém, a realidade não é sempre assim. Então, você às vezes tem uma grande parte dessas mulheres ou não estão em condições físicas ou clínicas do problema do próprio câncer e aí esse processo é deixado para ser feito tardiamente. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos com mais informações sobre o Projeto Ser, que tem devolvido a autoestima de mulheres que enfrentaram câncer de mama. É daqui a pouco. Olá, e nós voltamos a apresentar o nosso programa. Neste último bloco, você acompanha com a gente mais detalhes sobre o Projeto Ser, que oferece reconstituição mamária a mulheres que enfrentaram câncer de mama. Com a palavra, a doutora Cláudia Oliveira. Por que o Projeto Ser foi criado em São José dos Campos?
Bom, eu desde 1996 eu resido aqui em São José dos Campos, né? Ao terminar a minha residência de cirurgia plástica no Instituto Nacional do Câncer, eu vim para São José porque eu me casei com um anestesista e aí a gente começou a tentar fazer reuniões com um grupo de mulheres, com grupos de apoio ao tratamento oncológico e oferecer a reconstrução na rede pública. A gente não conseguiu oficializar isso. E no determinado ano, no hospital que eu trabalhava, houve sim um acordo municipal com o hospital e a gente conseguiu realizar, mas foram só 19 pessoas e depois não se deu continuidade. Então eu tenho 30 anos de carreira profissional e eu desejei tentar fazer um voluntariado oferecendo essas cirurgias gratuitamente para as mulheres que não puderam fazer a reconstrução. Então, assim, a reconstrução mamária, ela faz parte do meu consultório de rede privada. Eu trabalho com um volume de cirurgia estética entre 70%, 30% são cirurgias reparadoras de mama. Toda semana a gente tem. Mas a rede pública, eu gostaria de oferecer isso. E a gente teve vários parceiros, então nós conseguimos o parceiro de hospital, de rede privada, o mastologista está conosco também, a maior parte das cirurgias realizadas na rede pública com esse profissional, ele participa conosco. Nós temos firmas de materiais cirúrgicos que estão dando esses procedimentos, esses materiais, firmas de prótese, quando você necessita de uma prótese. Temos vários, então nós conseguimos fechar a oferta dessa primeira cirurgia, que é a principal. E o projeto em si chama SER porque é uma sigla em inglês, de Self-Esteem Restoration, que se chama Recuperando a Autoestima. E a ideia era botar esse projeto até mesmo para poder tentar recursos do exterior, já que uma das participantes é a minha filha, que se formou em psicologia nos Estados Unidos, então ela agora vai fazer a administração de ONG e nós vamos tentar virar uma ONG, para ver se a gente consegue fazer todas as etapas em rede privada, pagando para os pacientes, que a gente não precise sobrecarregar a rede pública. Então, ainda assim, a gente poderia fazer essa primeira etapa, mas nós precisamos de mais recursos para que essas pessoas possam ter toda a estrutura ao seu redor de fácil acesso. E não que a gente precise ainda solicitar a ajuda da rede pública. Quem pode ser beneficiado com o procedimento de reconstrução mamária por meio do projeto? Então, nós já fizemos uma seleção, nós fizemos essa campanha, era para ter sido iniciado em maio de 2020. Com a pandemia, a gente teve que esperar. E ele iniciou-se em agosto de 2019. Todo o processo de oficialização em cartório, em receita, então toda essa parte burocrática já iniciou em agosto de 2019. Quando foi em fevereiro e março, nós, diante da pequena divulgação, nós já tínhamos 40 mulheres cadastradas. E aí nós tivemos que suspender. Então, assim, a gente tem até mulheres que querem, como se estivesse numa fila de espera. Mas eu mesma, a gente está segurando devagar, porque a gente está num momento ruim, a gente não tem como ficar solicitando ajuda da estrutura pública, a gente entende que é difícil e nem sempre a gente vai ter um profissional lá que vai estar dedicado também e com tempo. Então a gente quer que o projeto cresça, que ele fique robusto, a gente precisa disso para a gente dar continuidade às cirurgias. O trabalho da entidade inclui também atendimento pós-cirúrgico de forma inclusiva? Então, todas as pacientes tiveram o mesmo tratamento no pós-operatório que aquelas que vão à nossa clínica privada. Então, as pacientes que vão fazer cirurgia reparadora, elas têm curativos de 2 vezes por semana até o 2º mês ou até o 1º, depois 1 vez por semana, depois quinzenal e aí vai afastando. Então, elas passaram por esse pós-operatório, a gente oferece gratuitamente e também as drenagens linfáticas na clínica privada. Então, todas as pacientes do projeto estavam inseridas como se fosse uma paciente mesmo de convênio. Como é possível se inscrever para ter acesso aos benefícios do Projeto SER?
a gente mantém ainda a rede social, que está sendo dando oportunidade das pessoas interagirem. Então, através dali, tem o site de acesso, tem também para quem quiser doar ali nos dados de conta bancária, que é uma associação sem fins lucrativos, e a paciente, a mulher que estiver interessada, pode mandar sua mensagem através do Instagram e do site, que a gente vai estar tentando atendê-la e explicar todo o processo para ela. Esse não é um procedimento fácil, não é uma etapa fácil. Como eu disse, a grande maioria dessas mulheres tem sequelas grandes, diferentemente daquelas que fazem uma cirurgia com reconstrução na hora, que tem o seu câncer na fase inicial. Então, são cirurgias que realmente são agressivas e precisam de todo um preparo antes e também depois. Então, assim, a gente não vai e marca a cirurgia. Elas passam por 3 etapas antes do procedimento para serem orientadas e bem informadas. Então, qualquer paciente que esteja interessado pode estar se comunicando. E assim que nós estivermos saindo da associação sem fins lucrativos, já sendo uma ONG, já tendo toda essa programação que a gente quer, a gente vai estar informando através das redes sociais. De que maneira o Projeto SER se mantém em funcionamento, mesmo atuando de forma voluntária? Então, para você ter uma ideia, as doações, na sua maioria, vieram de pacientes nossos e de familiares. A gente não identificou assim, a presença de grandes empresas, mas sim por pessoas ao meu redor e ao redor dos outros componentes do projeto. A parte médica conta com a minha presença, com o do meu marido, que é o anestesista, com o mastologista. Antes da pandemia, eu contactei em torno de 20 profissionais cirurgiões do Brasil, formados pelo INCA também. Todos eles se dispuseram a vir. Porém, a gente não conseguiu fazer esse mutirão, que seria numa etapa mais rápida, em torno de uma semana a gente iria realizar os procedimentos por conta da dificuldade da pandemia. Então, assim, a gente teve que se adequar e devagar, então, a gente colocou a possibilidade de ir realizando os procedimentos mais lentamente, conforme a possibilidade real da associação. Serviços voluntários como este existem em outras cidades do país? Não, eu acho sim que valeria a pena realçar que existem outras instituições no Brasil com a mesma finalidade e que contam com profissionais da sociedade de plástica e que tentam caminhar com as suas próprias pernas também. Então, no intuito de facilitar para a rede pública, de diminuir a sobrecarga para a rede pública, entendeu? Tem uma ONG em São Paulo, que é o Instituto Protea, que eles dão mais um recurso para o hospital público que atende o câncer de mama, as pacientes com câncer de mama. Então, eles têm uma visibilidade muito boa, eles conseguem recursos do exterior. Então, assim, eu acho que isso tende a crescer, porque existem várias empresas com vontade de ajudar. E eu acho que a gente tem que buscar esse caminho. E o Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.